naqueles casos daqueles pequenos gênios, né? Às vezes a gente vê crianças e até Piano? tocando piano, até nós mesmos, às vezes a gente tem uma aptidão, uma facilidade maior para algumas atividades, né? A gente vê pessoas com uma facilidade enorme para aprender determinada tarefa, outros dificuldade, né? A gente pode crer, compreender que já é uma essência do espírito, que aquilo ele já veio trabalhando em outras existências, por isso, de certo modo, ele se recorda, mesmo que de forma sutil, e aí ele dá a sequência? A gente tem que entender qual que é o propósito, né? Se dentro da sua programação o propósito de você reencarnar com certa característica predominante, se aquilo lhe será bom. Então, e aquilo tem que ser também agradável. As nossas aptidões, elas estão em experiência, hoje elas são aplicáveis e totalmente como que eu posso dizer assim, valorosas, né, e etc., com as suas qualidades de aprendizados e experiências anteriores. E quando nós enxergamos crianças tocando piano, a gente também tem que pensar o seguinte, é um pouco engraçado isso, mas que talvez para a gente entender. A criança que está lá, um dia desse eu estava assistindo um desses vídeos que vem aleatórios, né? Como hoje a inteligência artificial nos leva, né, por uma tendência. Já recomenda antes da gente pesquisar, né? Ela já vê quais são, né, as suas. E eu estava assistindo lá uma criança no colo da mãe tocando bar, né? E a mãozinha dela não dava nem quase para pegar na tecla do piano. E ela lá tocando, e eu via que o espírito estava vibrando com aquilo, no colo da mãe. Praticamente um bebê de 1 ano, no mais 2 anos. E aí eu te falo, né? E te pergunto, por quê? Mas a resposta, tu vê uma criança de 1, 2 anos, 3 anos, o tempo que ela tem, ela está mais ligada ao plano espiritual do que à Terra. Nós, depois de 20, 30, 40, 50 anos, já nos afastamos muito da lembrança espiritual. Mas uma criança com 1, 2, 3 anos, até os 7 anos aproximadamente, a lembrança espiritual ela é muito forte. Ela lembra de pessoas, ela lembra de lugares, ela lembra de histórias, né? De amiguinhos espirituais ali, os amiguinhos imaginários que vêm visitar. A questão mediúnica da criança ela é muito predominante, né? E muito natural. Então, naquele período a qual a criança ela tem muitas lembranças, então para ela tocar piano, por exemplo, vou pegar eu para tocar piano, eu vou desencarnar e não vou aprender a tocar o Parabéns a Você. É interessante que eu nunca pensei por esse ângulo. Se a gente pega esse exemplo que você deu, né? Essa criancinha aí de 1 a 3 anos tocando piano lá, certinho, né? Vamos supor que ela não desenvolva, não tem incentivo, e os pais não colocam ela para tocar, não deixam o piano próximo, ela esqueça. Pode ser que depois dos 10 anos, vamos dizer, que a encarnação já se completou mais, pode ser que colocando essa criança de frente para um piano, ela já não consiga executar da mesma maneira? Sim, e existe muito disso, né? Ao longo do tempo, aquilo não se torna primordial. Mas naquele momento que ela reencarnou, aquilo estava muito presente. Provavelmente ela fazia aquilo, praticava aquilo no plano espiritual. E numa outra encarnação, ela pode ter sido um exímio pianista, né? Aquela criança. Então, mas isso nessa encarnação, para ela pode ser um hobby, não é o elemento principal. Então, naturalmente, aquilo é colocado de lado porque não é o elemento principal da reencarnação dela. Mas, por mais que ela esqueça, ela nunca deixa de ter facilidade do aprendizado. O aprendizado, mesmo que ela esqueça, mas o aprendizado dela, se ela for estudar música, não estou falando só como uma exemplificação. Sim. Se ela sentar ao seu lado, ela vai aprender muito mais rapidamente as notas musicais do que aquela pessoa que não tem afinidade. Então, é muito comum que aquilo fique guardado como um aprendizado. Mas se aquilo lhe gera prazer,
como um momento de relaxamento ou de ligação ao espiritual, tudo, ela continua com aquele hábito. E se aquilo estiver na sua programação reencarnatória de, por exemplo, ser músico novamente, isso nós temos ali exemplo de Beethoven, Bach, entre tantos outros, que vieram já com esse conhecimento e trouxeram esse aprendizado para aprimorar. Então eles vieram já com as sinfonias já letradas, né? A gente vê Beethoven com 5 anos, já escrevendo as suas as sinfonias, Bach já tocando piano de uma forma, né, majestosa, entre outros. Eu estou usando esses 2 exemplos que são um dos mais conhecidos, né? Mas tem Tchaikovsky e etc. Enfim, mas esses 2 que são os mais conhecidos. Então a gente vê que eles já trouxeram esse conhecimento e esse conhecimento foi melhorado. Então eles trouxeram o conhecimento que eles tinham para também trazer à Terra, né, a questão da música também como uma forma de evolução do espírito. Quem não se acalma escutando alguma sinfonia de Beethoven, quem não se acalma escutando Bach, né, as 4 estações, quem não se acalma escutando uma música clássica naquele momento de angústia que a gente não quer escutar aquela batida de instrumento, aquela coisa, a gente... né? Então eles trouxeram para a Terra algo para contribuir também à questão da elevação do espírito. Então eles já vieram com essa missão, então por isso eles já vieram com todo o aprendizado. Perfeito. Eles não aprenderam, eles já vieram sabendo. E esses espíritos que já sabem tocar, alguns serão exímios músicos, mas outros não, porque não é o objetivo principal. Mas nada impede de um dia ele voltar a tocar. Há casos que a criança tocava piano de olhos fechados. E depois, de dado momento, nunca mais ele tocou. Mas quando ele chegou na idade adulta, já partindo, né, para a velhice, ele volta a tocar. Por quê? Porque aquilo lhe dá paz. E durante um momento da vida, aquilo não era o mais importante. Não era o objetivo principal da reencarnação, era outras coisas, mas aquilo ficou guardado no seu subconsciente. Isso na questão da música. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.